sei porque que eu tô fazendo esse vídeo. Hey pessoal, beleza? Aqui é o Matheus. Eu já tô aqui pra fazer um vídeo um tanto quanto diferente. O vídeo surgiu por um motivo e acabou sendo reforçado por outro motivo, né? Mas acho que pode ser uma pauta interessante pra gente conversar aí. Eu gostaria bastante também que vocês colocassem a opinião de vocês aí embaixo nos comentários sobre o que vai ser falado aqui. E basicamente essa pauta surgiu quando eu tava ouvindo o Confins do Universo, que saiu chamado No Reino da Capa Dura, onde basicamente eles falavam sobre o aumento do mercado brasileiro de edições em capa dura. E durante o Confins do Universo mesmo, eles falaram bastante sobre o assunto, e isso me fez pensar sobre tudo que sai de forma geral em capa dura no Brasil. E aí surgiu essa pauta pra mim, a banalização da capa dura, que é algo que eles inclusive falam no Confins do Universo. O link do Confins do Universo que eu tô citando vai estar aqui na descrição. Eu comecei a pensar de forma geral sobre essa questão de como tem coisa ruim saindo no Brasil em capa dura ultimamente. É óbvio que o que é ruim pra mim pode não ser ruim pra você, mas analisando de forma geral a lista da coleção da Salvat, da capa preta, a lista da coleção da Salvat da capa vermelha, a própria lista da DC da Eagle Moss, tem tanto quadrinho aleatório que não precisava estar saindo no Brasil em capa dura, cara. Tem tanta porcaria saindo em capa dura. E eu entendo que é parte de uma coleção. Quando você faz uma coleção dessa, normalmente você entra com o intuito de completar ela. Então eu sei que é complicado você parar uma coleção dessa no meio e tudo mais, mas ainda assim tem tanto... A seleção de materiais ali que entram nesse tipo de coleção é uma seleção tão aleatória em alguns momentos. Eu acho que a DC da Eagle Moss é até um pouco menos. Também tem histórias ruins, mas tem, eu diria, uma quantidade um pouco maior de clássicos, né? Tudo bem que depois a Salvat teve a expansão, que tem toda aquela fase que resgata coisas ali dos anos 60, né, da fase Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko e tudo mais, Jim Steranko, né, à frente do Nick Fury. Tem muita coisa interessante que saiu nessas coleções também, mas ao mesmo tempo eu vejo tanta coisa descartável saindo nessas coleções, e eu não vou me restringir só a essa parte de coleção Salvat, Eagle Moss, essas coleções grandes assim, não. Tem muita coisa saindo pela Panini mesmo, tipo, muita coisa dos Novos 52, da nova Marvel, e até mesmo alguns encadernados aleatórios, como aqueles Segredos que saiu ano passado, acho que esse é o nome do encadernado, eu nem cheguei a comprar aquilo, mas todos os reviews foram extremamente negativos, né? Eu não posso falar que a história é ruim logo de cara assim, por não ter lido, mas... Enfim, tem tanta coisa que sai com acabamento bonito e que às vezes pode até fazer uma certa confusão com um cara que é um leitor mais novo de quadrinhos, que o cara pode ver aquilo e pensar que aquilo ali é uma puta história fantástica que faz que é muito relevante pro universo Marvel, pro universo DC, sendo que na verdade é só uma história descartável com um acabamento bonito para poder a editora tirar mais lucro daquilo, porque a gente sabe que o aumento, isso foi inclusive falado por alguns editores de quadrinhos que mandaram áudios pro Confins do Universo. Eu recomendo bastante realmente que vocês ouçam esse Confins do Universo, porque ele vai pautar vocês de uma forma um pouco mais precisa sobre o que eu tô falando aqui, né? E sobre toda essa discussão que tá acontecendo agora na internet sobre preço de quadrinho. A percepção do público sobre um quadrinho de capa dura é muito diferente do que a percepção sobre um quadrinho de capa cartão. Então, às vezes, vale a pena para a editora lançar o quadrinho em capa dura, porque o aumento que ela tem na parte de impressão, de gráfica e tudo mais, acaba sendo menor. O aumento que ela tem de gasto acaba sendo menor do que o que ela vai ter de lucro. Porque a percepção do leitor, ao chegar numa livraria, ao chegar numa comic shop e ver aquele quadrinho de capa dura, ele acha muito mais justo pagar aquele preço um pouco mais elevado num quadrinho de capa dura do que pagar o preço mais baixo num quadrinho de capa cartão, entendeu? Até por questão de durabilidade, por questão de colecionismo mesmo, né? A capa dura inegavelmente aumenta a margem de lucro das editoras. Isso é uma coisa que não dá pra negar, e igual eu falei, teve a confirmação inclusive de editores no Confins do Universo agora falando sobre isso. Aí começou essa discussão toda na internet, eu já tava pensando em falar sobre essa parte da banalização da capa dura, né?
É óbvio que tem histórias que merecem ganhar capa dura, é óbvio que tem histórias que merecem ter edições definitivas, aquelas edições que você põe na sua estante, você fica feliz com aquilo ali pro resto da sua vida, porque é uma história que você quer ter, é uma história que... É óbvio que sim, mas tem muita coisa que sai que é descartável. Eu sinto que os quadrinhos são descartáveis sendo lançadas em edições duráveis, entendeu? É uma coisa um pouco contraditória, na minha opinião. Obviamente, tudo que eu tô falando nesse vídeo é uma opinião pessoal, né? E aí começou toda essa discussão agora na internet sobre os preços da Panini, né? Surgiu primeiro lá com o Scalpo, daqui a pouco eu falo sobre o Scalpo, mas eu tava vendo o pessoal falando e tudo mais, mas como eu não compro tanta coisa que a Panini lança, eu compro obviamente algumas coisas da Panini, né? Mas eu não compro tanta coisa assim, eu acho que eu não tinha me atingido ainda. Mas o momento que eu tomei um susto com isso de verdade foi esses dias eu fui na banca comprar o volume 6 do Lobo Solitário. Aí eu peguei o meu volume 6 do Lobo Solitário e tal, tava olhando algumas outras coisas pra ver se tinha alguma coisa que me interessava e tal. E de repente eu dei de cara com isso aqui. Eu vou colocar a foto que eu tirei lá na banca na hora. Eu perguntei ao dono da banca se eu podia tirar a foto e tirei lá na hora essa foto aqui, que é de uma revista dos X-Men, da nova Marvel, com menos de 200 páginas, a R$42. É uma revista com um acabamento normal, que já haviam sendo recebidos todas essas revistas da nova Marvel, a R$42. Essas mesmas revistas estavam sendo lançadas a 27, a 24 reais, pouco tempo atrás, coisa de um ano e pouco atrás. Na hora que eu vi isso, eu realmente tomei um susto muito grande. E aí depois eu fui ver também, o pessoal tava falando sobre o quadrinho do Visão também, né, que parece que o pessoal tava falando que ia ser um preço, aí na verdade agora saiu já em alguns sites, algumas comic shops e tal, e o preço não é tão caro assim, é R$36, que ainda assim é um preço um pouco maior, né, pelo número de páginas e tudo mais, que eu acho que ele engloba 6 ou 7 edições americanas, né, então são realmente poucas páginas de forma geral, não são... Né, e o acabamento é normal, é um acabamento de capa dura e tudo mais, mas não é um acabamento de luxo, com tanto frufru, digamos assim, para ter aumentado tanto o preço. E outro que surgiu bastante nessa pauta aí foi o Arqueiro Verde dos 952, né, do Jeff Lemire, que tinha saído algum tempo atrás, né, menos de um ano atrás, o volume 1 por 30 e poucos, e agora o 40, acho que é 30 e poucos mesmo, e agora o volume 2 já saiu por R$53, é tipo um aumento de 40 e tantos % num espaço de 9 meses, eu acho, entre uma edição e outra. Tudo que eu tô falando aqui são números aproximados, até porque, como eu disse, esse é um vídeo mais pra dar minha opinião sobre o assunto mesmo, e trocar uma ideia com vocês sobre esse assunto também, né. Eu acho que foi hoje pela manhã, no dia que eu tô gravando esse vídeo, no dia 31 de janeiro, a Panini publicou uma nota oficial falando sobre o aumento dos preços. E nessa nota oficial, a Panini falou muito sobre aumento do dólar, aumento do preço das commodities de forma geral e sobre inflação e tudo mais. Mas se você analisar dado por dado, detalhe por detalhe, eu não sou economista, eu não posso falar disso aqui com tanta propriedade, mas não justifica. A justificativa que a Panini deu, ela explicou, mas ela não justificou. Não tem justificativa para o nível de aumento que está tendo em relação a esses outros fatores externos que a Panini tentou colocar como desculpa para esses aumentos de preço estarem acontecendo. Então é realmente uma coisa que não parece ter justificativa. A impressão real que dá é que eles estão fazendo isso realmente só para aumentar a margem de lucro. Tentaram dar essa explicação e a explicação saiu totalmente sem muito embasamento em relação ao que eles estavam querendo usar como justificativa para os aumentos de preço. Eu também vou deixar a nota aqui, num post até do Universo HQ mesmo, tá falando do Confins do Universo, que foi onde eu li a nota oficial da Panini sobre os aumentos de preço, né? Então, é uma coisa que realmente não faz sentido. Eu falei que eu ia falar do Scalpo, porque o Scalpo foi um dos exemplos que mais me chamou a atenção. Teve aquele Noite de Trevas também do Batman, do Paul Dini, né? Que saiu pela Vertigo e tal, que também é um preço que não faz nenhum sentido. São 128 páginas por R$72. É uma coisa que não faz nenhum sentido, se você for parar pra pensar. Até porque, se me falar porque é Vertigo, porque a licença é mais cara, porque talvez venda menos, mas tem o Batman na capa, cara. Não é o tipo de coisa que não vai vender, sabe? Não é o tipo de coisa que vai ter uma tiragem baixa e tudo mais.
né? Mas o scalp eu tava falando foi o que me chamou mais atenção, porque olha essa comparação aqui. O preço sugerido do scalp em capa dura americano na Amazon brasileira é de R$ 89,00. O preço de capa do scalp edição da Panini é R$ 120,00. Não faz nenhum sentido, cara. O americano tem acabamento melhor, tem sobrecapa, tem o preço de importação, tem tudo isso. E o americano tá mais barato do que o brasileiro. Não é que tá mais barato porque tem promoção, não. O preço sugerido na Amazon, você pode ver aí, ó. O preço sugerido na Amazon é menor em R$ 30,00 do que o preço de capa da Panini. Não faz absolutamente nenhum sentido isso, cara. Aí o pessoal deve estar pensando também, né? Ah, vocês estão muita gente falando da Panini e tudo mais, mas e as outras editoras? E a editora Pipoca e Nanquim? E a editora Veneta? E a editora Devir? E a editora Mitos, tudo mais? É óbvio que muitas dessas editoras também adotam essa estratégia de aumentar, igual eu disse, né? A questão do acabamento. Isso, querendo ou não, aumenta um pouco a margem de lucro e tudo mais. Mas, de forma geral, a tiragem dos quadrinhos da Panini é imensamente maior do que a tiragem desses outros quadrinhos que a gente está falando aqui. Então não faz muito sentido esse tipo de comparação, entendeu? De forma geral. São coisas que realmente não tem justificativa, porque todo mundo sabe essa relação de tiragem com preço. Quanto mais você manda imprimir na gráfica, fica mais barato de forma geral. Isso é uma regra básica de atacado e varejo. Quanto mais você compra, mais barato fica, cara. Então, assim, realmente é algo que não tem justificativa. A Panini tentou se justificar, mas pra mim ela acabou se complicando, foi mais ainda dentro dessa discussão toda. Enfim, eu realmente espero que vocês deixem a sua opinião aí embaixo. Eu, particularmente, a estratégia que eu vou adotar é não comprar os quadrinhos da Panini que saírem com preços que eu considero abusivos. Só vou comprar o que eu achar que faz sentido dentro do preço, e o que eu achar que não tá num preço que faz realmente sentido dentro do mercado que a gente vive de quadrinhos e tudo mais, eu vou tentar comprar importado, ou eu vou recorrer a outras formas de leitura. Eu vou tentar comprar em mensal, se que saiu em mensal ou minissérie, sei lá. Vamos tentar arrumar outras alternativas, já que a Panini tá deixando a gente aí num beco sem saída em relação a isso. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal se você for novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.